Bom, bem-vindos a mais uma aula de gravitação, dando continuidade às leis de Newton aplicada às leis de Kepler, ou seja, deduzir as leis de Kepler pelas leis de Newton. Então, as leis de Newton tiveram como base as leis de Kepler e a partir das leis de Newton a gente deduz as leis de Kepler, principalmente a lei da gravitação universal. Nós vamos fazer agora uma lei de Kepler, ou leis de Kepler, mais aprofundada, mais matematicamente mais consistente. Tá? Qual o objetivo disso? Demonstrar que a partir das leis de Newton a gente chega nas leis de Kepler. Para isso, como a primeira lei de Kepler determina a órbita elíptica, vamos fazer um estudo da elipse. O que é uma elipse? É uma curva, é um lugar geométrico. Essa aqui é uma oval, na verdade. É o lugar geométrico do ponto PXY, tal que, dado dois pontos no interior desta curva, a distância do ponto F ao ponto P mais a distância do F' ao P sempre dá o mesmo resultado, dá uma constante. E essa constante é esse lado aqui, 2A. Então, elipse é a figura geométrica que tem esta propriedade. Se eu colocar o centro da elipse no centro do diagrama XY, este lado aqui vale 2A e esse é chamado de 2B. Esse é o semi-eixo maior da elipse e esse é o semi-eixo menor. Esses dois pontos, cuja distância deles a um ponto sobre a curva da elipse, somados dá o semi-eixo maior, esses pontos são chamados de focos da elipse. Então, eu tenho dois focos, toda elipse tem dois focos. E a soma dessa distância mais essa distância dá esta distância aqui, 2A. Isto é uma elipse, matematicamente. Veja, se eu pegar a distância de um foco da elipse até aonde o eixo Y cruza a curva, eu vou chamar a distância do foco ao centro do sistema cartesiano de C. A distância da origem do sistema cartesiano até aonde o eixo Y cruza a curva da elipse de B. E essa distância do foco até aqui de A. Então, tem um triângulo retângulo, ABC. Se eu aplicar Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quanto maior a distância entre os dois focos, mais alongada vai ser essa elipse. E a gente vai dizer, maior é a sua excentricidade. Essa distância C, eu vou definir como sendo a distância A vezes um fator. A distância C é a distância A vezes um fator. Esse fator estou representando pela letra E. E eu chamo esse fator de excentricidade. Então, o C é o A vezes um fator. Esse fator é minha excentricidade da elipse. Então, a minha excentricidade é C sobre A. Essa excentricidade diz para mim quão alongada é minha elipse. Quanto maior este número, mais alongada é a elipse. Quanto menor esse número, mais próximo da circunferência é a elipse. Se ela é C sobre A, quem é C? Se eu tirar do teorema de Pitágoras aqui, ó, C é a raiz quadrada de A quadrado menos B quadrado. Dividido por A, jogo A dentro da raiz, fica A ao quadrado. Esta é a excentricidade da elipse. Eu tenho A, que é a distância do foco até a curva. B é metade do semi-eixo menor da elipse. Se nós imaginarmos que um dos focos
da órbita de um planeta. Por que da órbita de um planeta? Kepler mostrou para a gente que a órbita dos planetas são elípticas. Então, Kepler mostrou que a órbita de um planeta é uma elipse. E o Sol ocupa um dos focos da elipse. Então, se imaginarmos que um dos focos da órbita do planeta é ocupado pelo Sol, como Kepler disse, isso aqui é um foco. O ponto da órbita mais próximo do Sol é chamado de periélio. Então, quando o planeta está aqui, essa distância aqui é o periélio. Essa distância não, esse ponto, na verdade. Quando o ponto está na menor distância do Sol, essa distância aqui é uma distância mínima do planeta ao Sol. Esse ponto é dito periélio. Periélio, palavra em grego, peri, próximo, hélio, Sol. Periélio, perto do Sol. E o ponto mais distante é chamado de afélio. Então, esse ponto aqui é a distância máxima. Esse ponto é chamado afélio. Do grego, longe do Sol. A distância do periélio ao foco, vou chamar de RP, R do periélio, distância do periélio. A distância do periélio ao foco vai ser A menos C. Veja, a distância do periélio. Vamos supor que esse ponto aqui seja o periélio. Então, a distância, se isso tudo é 2A, essa distância é A. Menos este C dá a distância do periélio. A menos C. Mas o C é A vezes a excentricidade da elipse. Então, fica A menos AE. Põe um A em evidência. A distância do periélio é A que multiplica 1 menos a excentricidade. Essa distância mínima, então, a distância mínima que a distância do periélio é A 1 menos a excentricidade. Tá aí. A distância do afélio vai ser toda essa distância que é A, mais o pedacinho até o Sol, C. Então, a distância do afélio é A mais C, A mais A vezes Z é A mais 1 vezes a excentricidade. Como que é a equação de uma elipse? Vamos escrever essa equação em coordenadas polares. Seja um ponto P, XY, esse aqui, mas que eu possa escrever em termos de r θ. R é a distância do foco onde eu colocaria o Sol, e θ é este ângulo aqui, ó, que é chamado de anomalia verdadeira, este ângulo. Pela lei dos cossenos, se eu olhar para este triângulo aqui, ó, pela lei dos cossenos, R1 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais essa distância que é 2AE ao quadrado, mais 2 vezes essa distância vezes esta distância 2AE cosseno θ. Essa é a lei dos cossenos, aplicada a este triângulo aqui, ó. Pela definição de elipse, a gente sabe que essa distância mais essa tem que dar 2A. Então, R mais R1 tem que ser igual a 2A. Então, R1 vai ser 2A menos R. R1 é 2A menos R. Se eu substituir no lugar de R1, 2A menos R, vai ficar 2A menos R ao quadrado igual a R ao quadrado, mais 2AE ao quadrado dá 4 ao quadrado e quadrado. 2R, 2AE dá 4RAE cosseno θ. Se eu fizer aqui o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, dá isso aqui. É igual a este termo aqui. Agora, vamos ver.
Deixa eu ver aqui. Quem for dos dois lados, cancela. Ó. R² de um lado, R² do outro, some. Então, esse cara some. 4A², 4AR. E aqui do lado vai dar 4A² E², 4R AE cosseno de θ. 4, 4, 4 e 4. Cancela. Sumiram os 4. Então, aqui ficou A² mais R². Agora, nós temos... Do lado de cá ficou R², sumiu. Ficou A² E², AER cosseno θ. Se eu colocar RA em evidência... Aqui sai. Quem é A² E²? Nós já vimos que a distância mínima do periélio é A1 menos E e do afélio é A1 mais E. Se nós isolarmos aqui, deixa eu só ver que agora eu me perdi com tanta coisa. Deixa eu ver. 4 sumiu. Aqui ficou... O R sumiu, A². Aqui, ó, eu coloquei o A² menos AR. Põe A² em evidência, vai dar 1 menos R sobre A. R sobre A. Deixa eu só voltar na tela anterior para pegar o... Aqui, que vai dar A mais E, tá certo? Ok. Então, aqui vai dar A² 1 menos E² é igual a R, que multiplica 1 mais E cosseno de θ. Então, lado de cá, esse termo R somou, eu coloquei AR em evidência. Mas não está batendo essa conta. Vamos fazer aqui. Espera lá. O R sumiu. Aqui, ó. Estou fazendo aqui, ó. R² some com R². Deixa eu escrever isso aqui. A gente vai limpar a tela. Vou escrever essa equação. Então, vai ficar A². Ó, eu vou tirar os 4 que eu já cancelei. A² mais R². Então, vai ficar A² mais R². Não, R não tem. A² mais 4AR, esse sim, menos 4AR é igual, aqui vai dar A² E², mais RAE cosseno θ. Tá aí. Vamos ver em que a gente chega aqui. Ó, vou passar esse cara para cá e esse para cá. Então, vai ficar A² menos A² E² é igual a... Não, aqui não tem 4, hein? Desculpa, o 4 foi cancelado. Ó. Some o 4, aqui não tem 4. É igual a R mais ARE cosseno θ. Aqui eu ponho o A² em evidência, ó. 1 menos E² é igual a AR que multiplica 1 mais E cosseno θ. Agora deu. Então, foi isso que eu fiz. Tá aqui. Agora, eu calculo R. Passo esses dois para lá dividindo. R é A, 1 menos E² sobre 1 mais E cosseno θ.
Esta é a equação da elipse em coordenadas polares. Coordenadas polares quer dizer em função do ângulo e da distância. Eu isolei a distância em termos do ângulo e da excentricidade da elipse e da metade do semi-eixo maior. Esta é uma equação característica para elipse. E a gente vai usá-la mais na frente. As três leis de Kepler, a lei das órbitas diz que as órbitas são elípticas, foi publicada em 1609 por Kepler. A lei das áreas também foi publicada em 1609, dizendo que o planeta varia em áreas iguais em tempos iguais. E a lei dos períodos, também chamada lei harmônica, publicada em 1618, que diz que o quadrado do período de revolução do planeta é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da distância do planeta ao Sol. Bom, a terceira lei de Kepler, P quadrado igual a Ka ao cubo. Se medirmos P em anos, o período sideral da Terra, e A em unidade astronômica, então já sabemos que o K vai dar 1. Então, P quadrado igual a ao cubo. Aqui, para cada planeta, o semi-eixo maior da elipse medido, e o período em anos, e o A ao cubo, e o período ao quadrado. Veja, o quadrado do período é igual à distância ao cubo. Ó, bateu bonitinho. Ó. Lei de Kepler funciona. A gente tem que tomar cuidado quando falamos que a órbita dos planetas é elíptica. De fato, elas são elípticas. Porém, a excentricidade é muito baixa. Só para você ter uma ideia, esse é um desenho geométrico da órbita da Terra em volta do Sol. Se você olhar para isso, a gente praticamente vê uma circunferência, porque a excentricidade é muito pequena. A excentricidade da órbita da Terra é de 0,017. Então ela é muito pequena. Olhando não dá para diferenciar muito de uma circunferência. Vamos generalizar as leis de Kepler através das leis de Newton. Suponha que eu tenho dois corpos aqui, um de massa e-mão e um de massa e-min, uma distância r entre eles. Já sabemos que pela lei de Newton, da gravitação, a força gravitacional entre o corpo de massa e-mão e o corpo de massa e-min é menos g e-mão e-min sobre r quadrado vezes o vetor unitário. Lembrando que vetor unitário R nada mais é que o vetor dividido pelo módulo do vetor. Então, ele aparece assim aqui na equação. A velocidade do planeta é dr dt, é a derivada da posição no tempo. Se e-mão for o Sol e e-min for um planeta que orbita aqui, então esse planeta orbita com uma velocidade v, dada por dr dt. Se vocês já estudaram mecânica clássica, vão se lembrar. Se não, eu vou colocar aqui. Newton usou uma notação para derivada temporal. Derivada no tempo vai ser representado por um ponto sobre a letra. Por exemplo, derivada de x em relação ao tempo. Só vale em relação ao tempo. É x ponto. Derivada segunda de x em relação ao tempo. Vai ser, se é segunda, são 2 pontos. E assim por diante. Vamos usar essa nota aqui. Se a velocidade é dr dt, então eu vou trocar isso por r ponto. R ponto é a velocidade. Derivada segunda da posição é a aceleração, que vai ser r 2 pontos. Então, a força sobre o planeta é a massa vezes a aceleração do planeta, r 2 pontos, que é igual a menos g e-mão e-minho, ó, r quadrado vezes r ao cubo vezes o vetor r. Essa é a força gravitacional
que age sobre o planeta de massa eminho. Essa mesma força, porém, sentido oposto, sinal contrário, age sobre o planeta de massa emão, e a força resultante no planeta de massa emão, aqui no caso do Sol, emão, é massa vezes aceleração do Sol. Emão, R, emão, 2 pontos. Quem é R'inho? É a diferença entre a coordenada do planeta, então, nesse caso, ela está RM, variando e a com a coordenada distância do ao Sol, cubo? R, emão. Ou não? Professor, Pois não? então nesse caso ela está variando com a distância ao cubo? Está variando Ou com a não? distância ao cubo, exatamente. Não é com o quadrado da Multiplicada distância pelo que ela vetor. varia? Veja, a lei da gravitação é assim. Não é com o quadrado da distância que ela varia? Então, olha aqui, ó. A força gravitacional em módulo, módulo da força, é G, emão, eminho, sobre R ao quadrado. É isso que Newton mediu. Só que força não é um vetor. Para escrever isso na forma vetorial, se eu colocar uma flechinha aqui, e aqui tem que ter um vetor unitário da distância. E Newton escolheu o sentido negativo disso. Então, a força gravitacional é escrita assim vetorialmente. Fica claro isso? Agora, o que é um vetor unitário? Vetor unitário é o vetor dividido pelo módulo dele. Então, o vetor unitário R é o vetor R dividido Ficou R ao pelo cubo, né? módulo de R. Se eu substituir isto aqui, a equação de Newton vai ficar assim. Menos G, emão, eminho sobre R ao quadrado, vetor R sobre R. Isso aqui vai dar menos G, emão, eminho. Ó, R ao quadrado vezes R dá R ao cubo, vezes o vetor R. Então, a lei de Newton ali está escrita desse jeito. Tudo bem? Ah, mas ela varia com R ao cubo? Não, ela varia com R ao quadrado. É porque apareceu R ao cubo. Apareceu R ao cubo, mas está multiplicado pelo vetor R aqui, ó. Tá ok? Então, é dessa maneira que nós vamos escrever. Era só um pouquinho que eu toquei na tela sem querer. E a distância R do planeta ao Sol é a coordenada do planeta menos a coordenada do Sol. Então, massa vezes a aceleração do planeta é igual a isso. Então, a aceleração do planeta, ó, eminho cancela. É dado por menos G emão, R ao cubo, vetor R. Para o Sol, eu faço a derivada mesma segunda coisa. ali, né, da posição. Então, a aceleração do Sol é G emão sobre R ao cubo, vetor R. Isso porque a derivada segunda ali, né, da posição. Porque a derivada segunda, exatamente. É R 2 pontos, tá? Então, olha, se eu tenho R 2 pontos para o planeta dando isso e R 2 pontos para o Sol dando isso, ó, aqui ficou eminho, aqui ficou emão. E a distância entre o planeta e o Sol é dado pela diferença das coordenadas. O que eu faço? Somo esses dois termos aqui, ó. Eu somo este com esse e coloco G em evidência. Ou menos G em evidência. Na verdade, somo não, subtraio esse desse e coloco o G em evidência. Então, isso aqui vai me dar menos G emão mais eminho, R ao cubo, vetor R. Deu isso. Nós vamos, só para não carregar esse monte de símbolo, vamos chamar G emão mais eminho da letra grega Mi. Então, esse termo aqui eu vou chamar de Mi, para não ficar carregando isso toda hora. Aqui talvez eu não expliquei o porquê que eu fiz a subtração. O R não é isso menos isso? Deriva duas vezes. Veja, a derivada da soma das derivadas vai ser que faltou R 2 pontos é igual a RM 2 pontos menos R emão 2 pontos. Aí eu fiz a subtração e deu isso. Eu vou chamar esse termo de Mi. Então,
Ó, R dois pontos é menos μ sobre R ao cubo, vetor R. Passo menos μ para dentro. R dois pontos mais μ R ao cubo, vetor R, é igual a zero. Esta é uma equação diferencial do movimento dos planetas, onde eu estou vendo o planeta se movimentando em torno do Sol. Resolver essa equação vai permitir compreender a dinâmica desse movimento. O que eu vou fazer aqui para resolver? Eu vou multiplicar os dois lados da equação por R ponto. R ponto é a derivada de R. Então, multipliquei R ponto aqui, multipliquei R ponto aqui. Por ser um vetor, eu vou multiplicar escalarmente. Está aqui. Lembrando que V é R ponto. E a derivada de V é R dois pontos, que é a aceleração. Então, V, produto escalar, V ponto, mais μ sobre R ao cubo, R, produto escalar, R ponto é igual a zero. Seja o ângulo, seja alfa, que eu estou considerando, o ângulo entre o raio vetor e a velocidade. O vetor velocidade não está expresso aqui, mas esse planeta tem uma velocidade numa dada direção. Se eu chamar alfa o ângulo entre o raio e a velocidade, então R produto escalar R ponto, como que se faz um produto escalar? É módulo de um vetor, módulo de outro, cosseno do ângulo entre eles. Se eu estou chamando esse ângulo de alfa, então R produto escalar V, isso aqui é velocidade, é módulo de R, módulo de V, cosseno de alfa. Então, R produto escalar V é isso aqui, ó. Vou trocar por isso. E R, produto escalar R ponto, produto escalar R dois pontos, isso aqui é V, isso aqui é V ponto. É módulo de V ponto, cosseno de menos alfa. Por que menos alfa? Veja, se o planeta gira, ele tem uma aceleração que aponta para o centro, centrípeta. Tá? Então, esse ângulo vai dar negativo. Ora, se nós partirmos da igualdade, isso é uma verdade matemática, derivada de v quadrado sobre 2 em relação ao tempo é v vezes v ponto, eu posso, então, escrever isso aqui assim, olha. Derivando aquela equação de movimento, derivada em relação ao tempo de μ sobre r, isso aqui vai ser μ r ponto sobre r quadrado é R sobre R. Isso aqui vai ser menos μ R ponto R sobre R ao cubo. Então, usando desta definição, nós chegamos nisso. Pegando a equação V produto escalar V ponto mais μ sobre R ao cubo, R produto escalar R ponto igual a zero, eu posso V produto escalar V ponto, isso aqui vai dar V ponto, é meio de V quadrado. É a derivada de meio de V quadrado. E este termo aqui é a derivada no tempo de μ sobre R. Colocando a derivada do tempo em evidência, isso aqui vai dar derivada no tempo de meio de V quadrado menos μ sobre R igual a zero. Espera aí, a derivada de alguma coisa dando zero, essa coisa é constante. Então, este termo aqui é constante. Lembrando que μ é G eminho mais emão sobre R. Então, a soma desse termo é constante. Se você olhar para a dimensão disso, isso tem dimensão de energia por massa. Então, isso aqui é energia cinética por massa, isso é energia potencial por massa. Então, no fundo, essa é a equação da conservação da energia para o movimento dos planetas. Só que essa energia é energia por unidade de massa. E ela é constante. A energia de movimento dos planetas é conservada. Está aí. Se nós chamarmos, lá como se vê em mecânica clássica, massa reduzida como sendo o produto das massas pela soma das massas,
Massa reduzida, produto da massa pela soma das massas. Se eu multiplicar toda essa equação pela massa reduzida, eu tenho a equação de energia total, que não depende mais da massa, que continua sendo constante. Agora, se eu substituir aqui massa reduzida por Emão, Eminho por Emão mais Eminho, cancela sobre G, Emão, Eminho sobre R. E aqui eu vou ter Emão, Eminho sobre Emão mais Eminho. Se nós considerarmos a massa reduzida para esse sistema, massa reduzida é a massa onde a força gravitacional atua. Seria a posição, ou seja, seria o corpo com uma massa equivalente à massa do sistema. Eu chego na equação geral da conservação de energia para planetas. Então veja, partindo dessa equação diferencial do movimento dos planetas, a gente chega na conservação, lei da conservação de energia para os planetas. Isso que eu multipliquei tudo por um R ponto escalar. Agora eu vou pegar essa mesma equação, multiplicar vetorialmente por R dos dois lados. Ó. Sabendo que R produto vetorial R dá zero, e R produto vetorial R dois pontos também é zero, e sabendo que a derivada no tempo de R produto vetorial R ponto é dado por R ponto vetor R mais R vetor R dois pontos, e que R ponto produto vetorial R ponto dá zero, a gente obtém que a derivada no tempo de R produto vetorial R ponto também é zero. Logo, esta equação toda aqui, isso aqui dá zero, R produto vetorial R dois pontos, como nós fizemos a derivada disso aqui, ó, derivada de R produto vetorial R ponto é igual a zero, a derivada de alguma coisa dando zero, esta coisa é constante. Se essa coisa é constante, eu vou chamar essa constante de H. E se você olhar para isso aqui é velocidade. R produto vetorial V é momento angular. Então, este H é o momento angular. Portanto, o momento angular da órbita dos planetas também é constante. Ou seja, o momento angular é conservado. Uma força radial, ela não gera torque? Nós mostramos. Pois não? Uma força radial, ela não gera torque? Sim. Uma força radial, então, assim eu consigo mostrar torque? A segunda lei de Kepler também, né? Uma força radial, ela não gera torque? Se ela é radial, não. Veja. Você então, tem? Assim eu consigo mostrar a segunda lei de Kepler também, né? Pô, também. A gente está chegando, a gente vai chegar nela. Veja, o Sol está aqui. O planeta está aqui. Esta força que está aqui, veja, ela está ao longo da distância. O que é torque? É o produto vetorial da distância pela força. Se aqui eu tenho meu vetor distância, aqui eu tenho meu vetor força, o torque vai ser módulo de R, módulo de F, seno do ângulo entre eles. O ângulo, se eu colocar aqui, o ângulo é 180 graus. É por isso que ali o seno de 180 R vetorial é zero. O torque é nulo. Então, não gera torque. Tá? Mas, veja... É por isso que ali o R vetorial R é zero? R vetorial R é zero, essa é uma condição. Todo vetor, produto vetorial, ele mesmo dá zero. Quanto é que dá? I produto vetorial I é igual a zero. Por quê? Vamos pegar dois vetores quaisquer. Pega dois vetores quaisquer. Um vetor A, produto vetorial A. Isso é módulo de A, seno do ângulo entre eles. Qual é o ângulo entre A e A? Se eles são paralelos, é 0 grau. Seno de 0 dá 0, isso aqui zerou.
Então, produto vetorial de qualquer vetor por ele mesmo dá zero. Então, R produto vetorial R dá zero. Aí, e R produto vetorial R dois pontos? R produto vetorial R dois pontos, quem é R dois pontos? É a aceleração. Nesse caso, ela é centrípeta, ela é ao longo do raio. Portanto, ela é paralela ao raio, dá zero também. Se eu faço a derivada no tempo de R vetor R ponto é V. A derivada da R ponto vetor R ponto mais R vetor R dois pontos. R ponto vetor R ponto dá zero, são vetores iguais. R vetor R dois pontos também dá zero. Então, essa derivada aqui dá zero. Se essa derivada dá zero, então esse produto vetorial é uma constante. Essa constante eu estou chamando de H. O H é... E quem é esse H? Olha quem é o H. R produto vetorial R ponto. Então, o vetor H é R produto vetorial R ponto. É isso. Mas vetor H, R produto. Quem é R ponto? É a velocidade. Quem é que eu defino na mecânica que é R produto vetorial velocidade? É o momento angular. Então, este cara aqui é o momento angular. É o momento angular de quem? Do planeta em volta do Sol. É o momento angular orbital da órbita desse planeta. Então, veja, partindo da lei da gravitação de Newton, eu chego numa equação diferencial para o movimento, onde, a partir dessa equação aplicada aos planetas, eu mostro que a energia se conserva e momento angular se conserva. Cheguei nas duas leis fundamentais da mecânica, partindo da lei de Newton. Então, vamos analisar. Ó. Então, fazendo o produto vetorial lado a lado, ó, já sabemos que isso aqui dá zero. Isso aqui o slide repetiu, desculpa. Vamos deduzir a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Não como Kepler fez, que a gente mostrou que ele media a posição, não. Vamos usar as leis de Newton. O que é importante é que da lei da gravitação de Newton, a gente mostra que a energia dos planetas é conservada e o momento angular é conservado. Vamos deduzir a primeira lei de Kepler. A equação de movimento dos planetas é essa aqui. Se eu multiplicar os dois lados vetorialmente pelo momento angular, então vai ficar R dois pontos vetor H é igual a μ sobre R ao cubo, H produto vetorial R. Aqui, veja que eu mudei de lado. Então, aqui tinha um sinal de menos, eu inverti a ordem do vetor. Lembrando que A produto vetorial B menos B produto vetorial A. Então, aqui estava negativo, eu troquei a ordem desses dois, ficou positivo. Ora, já sabemos que R produto vetorial R ponto é o momento angular. Então, μ sobre R ao cubo é H produto vetorial R. μ sobre R ao cubo. Eu posso escrever este H produto vetorial R como sendo R produto vetorial V produto vetorial R. Por quê? Existe um princípio do cálculo vetorial que diz que A produto vetorial B produto vetorial C é A escalar C vezes B menos AB escalar C. Se eu aplicar isto aqui, eu vou ter, aplicando isto a este produto vetorial aqui, ó, nós vamos ter esse termo exótico aqui. Eu não vou ler termo a termo, que fica muito cansativo, mas está aqui, olha. Isso aqui vai ser A produto vetorial B, o A fica A escalar C. Então, vai ser R
produto escalar R aqui. Deixa eu só ver se está faltando algum... não, R. Isso. Esse com esse dá isso aqui, então, dá isto, menos R. Só ver uma coisa aqui, está faltando... Pessoal, só aqui, ó. Não, tá certinho, ó. O H aqui, ó. R produto vetorial R ponto, isso aqui é V. Aonde tá H aqui, eu troquei por isso. Por isso que ficou um produto triplo aqui, tá? Só pra gente não se perder. Tá aí. Então, aplicando aqui, ó. R produto vetorial V produto vetorial R vai ser R produto vetorial R, R produto escalar R, que dá R ao quadrado, desculpa, que é esse termo, vezes o V, menos R, que multiplica V produto escalar R. Então, V produto escalar R, que é isso aqui. Fazendo essa conta, dá μ sobre R vezes V, menos μ sobre R ao cubo, R produto escalar V vezes R. Deu isso. Se a gente partir de uma igualdade, de uma verdade, que DDT de R, vetor R sobre R, módulo de R vezes μ dá isto, dá μ sobre RV menos μ sobre R ao cubo, R produto escalar R ponto vezes R. Depois confirmem isso aqui é uma verdade. Nós podemos reduzir esta equação aqui, ó, μ sobre R ao cubo, H produto vetorial R, por μ DDT de R, vetor R sobre R. Então, R dois pontos, que é aceleração, produto vetorial momento angular, isso aqui é μ R ao cubo, H produto vetorial R. Tá aí. Sabendo dessas igualdades, podemos combiná-las e vamos ter que R dois pontos vetorial H é DDT R ponto produto vetorial H. E S derivada disso aqui dá isto aqui. R ponto derivada da R dois pontos vetor H mais R ponto derivada de H. Como H é uma constante, é o momento angular, a derivada do momento angular dá zero. Então, olha, R dois pontos produto vetorial H, da equação tiramos que é igual a μ R ao cubo H vetor R. Eu posso escrever isto aqui como sendo DDT de R ponto produto vetorial H, que é igual a μ DDT de R ponto, voltando naquela igualdade original. Bom, uma vez que eu tenho essa derivada dos dois lados, eu posso integrar em t, e essas derivadas somem, fica R ponto vetor H é igual a μ vetor R sobre R. Se eu tenho uma integração, vai surgir uma constante. Vou chamar essa constante de beta. Beta é uma constante de integração. Como está na forma vetorial, estou considerando com vetor B. Então, beta é um vetor constante. Surge da constante de integração daquela equação. Como H é perpendicular ao plano da órbita, R ponto produto vetorial H está no plano da órbita junto com o vetor R. Se eu multiplicar escalarmente essa equação por R, então eu vou ter isso aqui. R multiplicado dos dois lados. Aplicando esta igualdade vetorial a vetor B escalar C igual a escalar C vetor A escalar B vetor C, então, substituindo
nesta equação que nós temos aqui, vamos obter isso. R vetor, R ponto escalar H, é igual a μ sobre R quadrado mais beta R cosseno de um ângulo. Tá? Aqui vai ser o cosseno de quem? O gama é o ângulo entre o vetor beta e o vetor R. E esse vetor beta é uma constante de integração. Como R, produto escalar R ponto, produto vetorial R ponto, é o momento angular, então isso aqui é momento angular, vezes momento angular dá módulo do momento angular ao quadrado. Isso aqui vai ser μr, ó, corta, dá μr mais beta R cosseno gama. Esse é o momento angular. Eu posso colocar μr em evidência, dá 1 mais beta sobre μ cosseno gama. Então, o R vai ser, passa o μ para cá dividindo, e 1 sobre beta mais μ cosseno gama dividindo. R vai ser h quadrado sobre μ sobre 1 mais beta sobre μ vezes cosseno gama. Olhe para esta equação. Essa é a equação da posição do planeta. Claro que aqui ela depende de parâmetros físicos, depende do momento angular, depende da constante da gravitação multiplicado pelas massas, depende de um ângulo entre um vetor beta, que é um vetor de integração, e o raio vetor. Mas olha para essa equação dá a distância do planeta ao Sol. Compara com esta equação, ou melhor, até com esta equação de elipse. P é aquele argumento de periélio que a gente escrevia assim. Estou chamando de P a 1 menos e ao quadrado, ser equação de elipse. Se comparar com isso, isso é uma equação de elipse. Quem é o P? P é h quadrado sobre μ. Quem é a excentricidade? É beta sobre μ. Olha, mostramos que o raio vetor do planeta ao Sol descreve a equação de uma elipse. Essa é a primeira lei de Kepler, deduzida matematicamente da lei de Newton da gravitação. H quadrado sobre μ é P, que é a distância, aquela distância do periélio que nós mostramos no início. E a excentricidade, ó, compara E cosseno é beta sobre μ. E quem é gama? Gama é aquele ângulo inicial que o Sol faz com o eixo X, que é a chamada anomalia verdadeira. Então, a gente tira a equação da elipse diretamente das leis de Newton. E isso foi o que Newton fez. Não uma álgebra tão complexa, não desta forma, mas ele chega nessa conclusão. Veja. Deixa eu só... colocar isso aqui. Então, ó, a excentricidade é beta sobre μ. Se essa excentricidade for maior do que 1, maior ou igual a 1, esse movimento é infinito. Ou seja, ele se estende e vai embora. Pode ser retilíneo. Se a excentricidade for igual a 1, o corpo se move em parábola. E se E for maior que 1, o corpo se move em hipérbole. Pode ser um movimento infinito, vai embora, em hipérbole. Eu falei retilíneo, mas retilíneo não dá não, tem que ser hiperbólico mesmo. O ângulo beta é tirado da equação por essa expressão aqui, ó. Se beta é dado por isso, se eu multiplicar isso aqui escalarmente por R, eu vou ter esta expressão aqui, ó. Droga, ele encavalou a equação?
O que ele fez aqui? Só ver que ele... Tá aqui. Se o beta é dado por isso, eu posso escrever beta ao quadrado é isso vezes isso. Então, vai ser dado por essa expressão. Isso é beta ao quadrado. Só fazer isso aqui ao quadrado. Mas o módulo de R ponto produto vetorial H é módulo de R ponto, módulo de H cosseno do ângulo entre eles. Mas, como o momento angular é perpendicular à velocidade, veja bem, então o ângulo é 90 graus, seno de 90 dá 1, não aparece aqui. Então isso vai dar V quadrado H quadrado essa conta. Velocidade ao quadrado, momento angular ao quadrado. Substituindo aqui, ó. E agora, sabendo que isso aqui é uma verdade vetorial, essas três expressões são vetorialmente equivalentes, eu posso usar para substituir aqui. Velocidade, produto vetorial, distância dá momento angular. Então, aqui deu V quadrado H quadrado, mais μ quadrado, menos 2. Ó, eu posso trocar essa expressão por esta expressão aqui, ó. Deixa eu ver, essa aqui, ó. É a mesma. Só que isto aqui é momento angular. Fica H produto escalar H, que dá módulo de H ao quadrado, que aparece aqui, ó. Tá aí. Como a excentricidade é beta sobre μ, beta ao quadrado é μ quadrado, excentricidade ao quadrado. Coloco aqui. Passo esse μ para o lado de cá, fica com sinal de menos, e eu tenho essa expressão. Aqui, μ quadrado e quadrado menos μ quadrado é igual. Aqui eu tenho V quadrado H quadrado. Eu vou colocar 2H quadrado em evidência, vai ficar V quadrado sobre 2 menos μ sobre R. Agora, ponho μ quadrado aqui em evidência, fica μ quadrado e quadrado menos 1. Aqui. Isto aqui é energia, energia por unidade de massa que nós calculamos, Ezinho. Dá 2H ao quadrado E. E daqui eu tiro que a energia dos planetas é μ quadrado sobre 2H ao quadrado E quadrado menos 1. Veja, eu estou escrevendo a energia em função do momento angular e da excentricidade da órbita. Então, a energia de um planeta depende da excentricidade da órbita dele. Se a excentricidade for 0, coloca 0 aqui. Menos vai estar para cá, vai ficar negativo. A energia é negativa, menor que 0. Se a energia é negativa, a órbita é circular. Ou seja, mostra que os corpos estão ligados. O que é estar ligado? Está uma interação grande. Então, toda vez que a excentricidade for 0, a energia é negativa e a órbita passa a ser circular. Como que você sabe que a órbita é circular? Porque a excentricidade é 0. A excentricidade é o que define a elipse. Se a excentricidade é nula, é uma circunferência. Então, a órbita é circular. Um planeta pode ter órbita circular? Ele pode ter órbita circular. Só que ele vai ter uma energia negativa. E uma outra coisa, o A vai ser igual a B, porque vai ser o raio da órbita. Se a excentricidade for negativa, coloca aqui, ó, e negativo ao quadrado fica positivo. Então, se ela for um número menor do que 0, coloca aqui, ela vai ficar um número
positivo. Menos 1, geralmente a excentricidade, se ela não for circular, ela é elíptica, ela é pequena, é 0, 0 alguma coisa, ela é menor do que 1. Então, esse número é menor do que 1. Menos 1, isso fica menor que 0. A energia continua dando negativo. Só que agora é uma elipse. Então, o A é maior do que o B. E a órbita é elíptica. Se a excentricidade for 1, coloca 1 aqui. 1 ao quadrado, 1 menos 1 dá 0. A energia dá 0. Se a energia dá 0, você não liga o corpo. Então, esse A cresce infinitamente. A tende a infinito. E essa órbita é parabólica. Então, o A tende a infinito assim. Ele não fecha a elipse. Então, você vai ter isso aqui. A elipse vai ser uma coisa assim, ó. Só que não fecha. Então, isso aqui vai para infinito. Esse aqui é o A, né? Essa distância é o A. Ela vai para infinito. Vai crescer. Então, isso é uma parábola. Então, nós temos... Se a energia do planeta for 0, a órbita é parabólica. E se a excentricidade for maior do que 1, 1 maior do que 1 ao quadrado vai dar um número positivo maior que 1. Menos 1, isso aqui vai dar positivo. Opa, aqui está errado. Ó, maior do que 1, vamos pensar em 2. 2 ao quadrado dá 4, menos 1, isso aqui dá positivo. Está errado aqui, deixa eu ver se eu corrijo isso. Aqui é positivo. Então, a energia da positiva. Se a energia da positiva, esse A se abre de tal forma que o valor de A dentro desse sistema de referência dá negativo. Essa órbita ela se torna hiperbólica. Então, o que é uma hipérbole? Hipérbole é uma parábola que se arreganhou as perninhas dela. Então, se uma parábola é uma coisa assim, uma hipérbole é uma coisa assim. Tá? Então, veja, só olhando para a energia dos planetas, olhando para a energia e para a excentricidade da órbita, se a energia for negativa e a excentricidade nula, órbita circular. Se a energia for negativa e excentricidade negativa, órbita elíptica. Se a energia for 0 e excentricidade 1, órbita parabólica. E se a energia for positiva e excentricidade maior que 1, órbita hiperbólica. A gente não conhece planetas com órbita parabólica e hiperbólica. Só circular e elíptica. Você fala, mas então para que serve isso? Mas outros corpos, dependendo da energia, eles têm órbita parabólica e hiperbólica. Por exemplo, cometas. Cometas, eles têm órbita parabólica, hiperbólica e elíptica também. Então, imagina o Sol aqui. Vem um cometa, lá do Escafundó do Juda. Só que ele vem perdendo energia, interage com o Sol muito fortemente. Na interação, energia negativa. Então, ele faz a curva e volta e faz uma órbita elíptica. Mas um cometa, ele também pode vir lá de longe, interage pouco com o Sol, a energia é nula e ele vai embora numa órbita parabólica. E um cometa pode vir lá de longe, interagir pouco com o Sol, a energia ser positiva e ele desviar numa órbita hiperbólica. Cometas têm órbitas elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Essa órbita azul aí. Elíptica. Ele, tipo, estava confinado no campo e ele perdeu esse campo gravitacional do Sol. Zero, e excentricidade menor que 0. Parabólica. Essa órbita azul aí. É. Ele, tipo,
estava confinado no campo e ele perdeu esse campo gravitacional do Sol? Não, ele não perdeu, ele interagiu, ele fez a curva. Mas a energia que ele tinha, a energia cinética dele era muito maior que a energia potencial de interação com o Sol. Veja, o que é energia? O que é energia do sistema? Não é dada por isso? A gente viu a equação dela lá atrás. É cinética, a energia total é cinética mais potencial, não é isso? A energia total é meio de mv². A energia potencial de interação é menos g, massa do Sol, massa do planeta sobre R. É isso. Veja, se a energia cinética for maior que a potencial, K menos U, porque aqui deu menos, né? O K mais U com U negativo, isso aqui vai ser maior que zero. É uma energia maior que zero. Então, quando a energia cinética é maior que potencial, a energia é maior que zero, porque esse termo é maior que esse. Se a energia é maior que zero, ó, você vai ter uma órbita hiperbólica. Ele vem, faz a curva muito levemente. E se a energia cinética for igual à potencial? Se aqui for igual. Bom, uma somada com a outra, mas só que uma é negativa, isso aqui vai dar zero. Isso aqui vai dar zero. Então, a energia aqui passa a ser igual a zero. E neste caso, energia igual a zero te dá excentricidade 1. A órbita se torna parabólica. Então, dependendo da velocidade com que o cometa chega, ele vai ter uma órbita parabólica ou hiperbólica. Se a energia cinética dele for maior que a potencial, é hiperbólica. Se a energia cinética dele for igual à energia potencial de interação com o Sol, a órbita é parabólica. Aí, se a energia cinética for menor que a potencial? Bom, se a energia cinética aqui for menor que a potencial, é circular. For menor, ou não? Um menor menos mais menos um maior, isso aqui vai dar algo menor que zero. Então, se vai dar menor que zero, a energia é negativa. E a energia negativa só pode ser duas situações. Ou ele vai entrar com uma órbita circular ou uma órbita elíptica. As duas têm energia menor que zero. Agora, para a órbita ser circular, a condição é muito especial. Normalmente, como o cometa entra inclinado, ele acaba, devido à geometria da órbita, entrando numa órbita elíptica. Então, os cometas têm órbitas elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Planetas circulares elípticas. Lembrando que circular é um caso especial da elipse. É uma condição de uma elipse de excentricidade nula. Então, veja que da primeira lei de Kepler foi deduzida das leis de Newton e mais. Permitiu fazer uma análise da energia das órbitas. O astrônomo Edmund Halley, ele estava estudando cometas e ele queria saber qual era a órbita de um cometa que tinha uma velocidade específica, tal. Só que ele não sabia, ninguém sabia como calcular. E ele procurou Newton. E Newton respondeu na lata para ele, é hiperbólica, é parabólica. Aí ele virou para ele e falou, como você sabe? Newton falou, eu calculei. Aí ele quis saber e Newton mostrou esses cálculos para ele. E ele ficou maravilhado e ele conseguiu fazer um estudo profundo dos cometas. E foi Halley que, grato a Newton, ele financiou a obra. É daí que vem o nome do cometa, então. Newton aparentemente não tinha dinheiro para publicação. Foi Halley que bancou. E Newton tinha essa informação. É daí que vem o nome do cometa, então. O cometa Halley? Sim. O cometa Halley deve ao Halley. A segunda lei de Kepler, a gente deduz também daqui também. Veja, momento angular é R produto vetorial V.
V é a derivada de R no tempo. Eu posso escrever em coordenadas polares. R, a velocidade, tem uma componente na direção de φ e outra na componente na direção de R. Lembra, toda vez que você tem uma órbita ou você tem aqui um sistema em coordenadas angulares, aqui é φ e aqui é R. Então, eu tenho um vetor unitário ao longo de R e tenho um vetor unitário ao longo de φ. Então, minha velocidade pode ser decomposta nesses dois eixos. Então, ele vai ser R dφ dt na direção de φ, mais dr dt na direção de R, escrevendo em coordenadas polares. O módulo de R produto vetorial V, que é o módulo do momento angular, é módulo de R, módulo de R produto escalar V, né? Na verdade, isso aqui é em módulo. É módulo de R, módulo de V, seno do ângulo entre eles. Então, é módulo de R, módulo de V. V é tudo isso aqui. Tá? Módulo de V. Então, isso aqui vai dar R dφ dt mais R, esse R, dr dt. Então, quando eu faço R produto vetorial dr dt, isso aqui vai dar zero. Esse termo aqui some. Então, vai sobrar somente esse termo seno do ângulo entre esta direção e esta direção. Como ER e Eφ são perpendiculares entre si, que é o que eu fiz aqui, ó, que na verdade ele está chamando de ER e Eφ. Como eles são perpendiculares, o ângulo é 90. Seno de 90 dá 1. Isso aqui vai dar R produto escalar R dφ dt. R produto escalar R dá R ao quadrado. Derivada de φ no tempo é φ ponto. Isso é um momento angular. E isso é uma constante. Então, o momento angular é R ao quadrado, φ ponto. Se eu estou pegando ao longo da trajetória 2 pontos, aqui eu tenho o ângulo dφ, ó. E aqui eu tenho R. Se eu achar a área dessa curva que ele varre, chama essa área de ΔA. Isso aqui é um triângulo. Então, quem é esse ΔA? Base, que é R dφ. Isso aqui é um ângulo, vale R dφ. Não, só mecânica geral. R dφ, vezes a altura R, dividido por 2. Eu acho que clássica não, professor. Nós estamos fazendo lembrando, mecânica por que geral. É R dφ aqui? Questão de definição de ângulo em radiano, né? Não, nós não conhecemos, não. Vocês tiveram mecânica clássica? É, pois é. Não, só mecânica geral. Ah, é? Vocês não viram mecânica clássica ainda? Eu acho que clássica não, professor. Nós estamos fazendo mecânica geral. Essa notação de R ponto, vocês já tinham visto? Não, nós não conhecemos, não. Não? Bom, passaram a conhecer agora. Mas, então peço desculpas, eu passei um pouco rápido isso, porque tudo isso a gente vê partes disso em mecânica primeiro, clássica. Professor. Eu achei que vocês já tivessem estudado mecânica clássica. Não, mas depois é o vocês seguinte, vão ter que olhar o vídeo e analisar um pouco mais, essa disciplina por causa da pandemia. E se perdem um pouco. Aí colocaram para frente, e a gente está meio perdido nessa disciplina, né, professor? Eu achei que vocês já tivessem. Muito. A parte de cálculo está muito, né? Tá perdidíssimo em cálculo aí, viu? Primeiro, para mim, dessa avaliação que você vai fazer de cálculo, se a gente não passamos por isso ainda. É o seguinte, adiantou essa disciplina por causa da pandemia. Ah, eu não sabia. A gente está meio perdido nessa disciplina, viu, professor? Sim. Bom, dá uma olhadinha na matemática dela. Tá perdidíssimo em cálculo aí, viu? Ah, é? Eu tô dessa avaliação que você vai fazer de cálculo, se a gente não passamos por isso ainda. Não. Bom, a ideia é cálculo 1. O cálculo diferencial não é difícil, mas a simbologia, muito simbologia. Não vai dar essa avaliação não, professor. Então, coisas porque a matemática ela é assim. É o segundo semestre que a gente está fazendo online. Muito linguagem nova, dentro do mesmo cálculo.
Não, essa disciplina ela foi adiantada por causa da pandemia. Foi avisado pra gente que a gente peço para fazer uma disciplina que não era hora de fazer, mas já que ela é muito teórica, ia ser adiantado nesse semestre. Não, a gente aprendeu quantinho, é o segundo semestre que a gente está fazendo online. Não, mas eu não sabia que tinha adiantado isso, não. Não, bom, essa disciplina ela foi adiantada por causa da pandemia. Foi avisado pra gente que a gente ia fazer uma disciplina. Professor, eu não sei o que vai dar avaliação, não. Já que ela é muito teórica, ia ser adiantado nesse semestre. Eu não sei, não, a primeira avaliação sim, mas a segunda avaliação vai ser difícil o pessoal se dar bem. Isso aqui a gente está deduzindo para mostrar que Newton chegou nisso. Se tiver algum cálculo, vocês vão usar a equação que está pronta ali, tá bom? Fiquem tranquilos nisso. Professor, eu não sei o que vai dar avaliação, não. Dá, tranquilo, dá. Tranquilo. Não, a gente está perdido nessas contas do senhor aí. A segunda avaliação vai ser difícil o pessoal se dar bem, hein? Não, mas façam com calma que dá sim. E qualquer coisa, manda um WhatsApp para mim. Eu não vou resolver a questão, mas eu posso esclarecer as dúvidas, tá bom? Mas vamos lá, então, desculpa para vocês estavam no 8º período, eu tô aqui. Não, a gente está perdido com essas contas do senhor aí. Tá, depois leiam com calma para entender passagem por passagem. Dá uma pausa no vídeo. Ó, isso aqui é um triângulo, Vamos lembrar então, que isto, toda vez que você tiver uma curva, ou mesmo um triângulo, aqui você tem um ângulo. Esse ângulo em radiano, ele é definido como sendo o comprimento do arco dividido pelo raio. Isso é definição, tá? O arco é isso aqui, ó. E o raio é isso, ó. Então, esse arco AB é isso. Então, o ângulo em radiano é o arco AB dividido pelo raio. Isso é definição. É assim que se define ângulo em radiano, tá? Então, eu pergunto, quanto que vale o arco AB? Ele é o raio vezes o ângulo. Só multipliquei em cruz, tá vendo? Só multipliquei em cruz. Se eu pegar... se aqui eu estou chamando o raio de R e o ângulo de Δ, então esse lado aqui é R Δ. É o arco aqui, é o raio vezes o ângulo, R Δ. Então, aqui eu estou usando R Δ. Aqui está um delta diferente, mas é Δ. R Δ, que é este lado do triângulo, vezes este lado do triângulo, dividido por 2 da área do triângulo. Isso é a área do triângulo DA. Se eu derivar no tempo, isso aqui vai ser R ao quadrado. Derivada de φ no tempo é φ ponto sobre 2. Mas R ao quadrado φ ponto sobre 2 é o momento angular. Então, isso aqui é um momento angular sobre 2. Ou seja, a variação da área no tempo é o momento angular dividido por 2. Então, a variação da área no tempo, a variação da área no tempo é o momento angular dividido por 2. Mas o momento angular é constante. Dividido por 2 dá constante, isso aqui dá constante. Ou seja, a variação da área no tempo é uma constante. Esta é a segunda lei de Kepler. Planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Por isso, a área sobre o tempo dá uma constante, são proporcionais. Quando uma coisa é proporcional à outra, a divisão entre elas dá uma constante. Agora estou falando uma linguagem mais simples. Então, se A é proporcional a B, então A sobre B é constante. Se dA dt é constante, então dA é proporcional a dt. dA é proporcional a dt. Então, a área é proporcional ao tempo. O que diz a segunda lei de Kepler? Que os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Está provado, Newton chega também
nesse sistema aqui. Tá? É a segunda lei de Kepler. E a terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Olha, aqui são os parâmetros da elipse, o lado B e a excentricidade. O B, se você tirar da equação, vale isso. B é metade desse lado aqui. E a excentricidade dá isso. A área de uma elipse, vocês vão provavelmente deduzir isso em cálculo diferencial. A área de uma elipse é π vezes A vezes B. π vezes A vezes B. Pela lei das áreas, dA dt é o momento angular sobre 2. Então, dA é o momento angular sobre 2 dt. Não, professor. Ainda não. Só derivadas e se dA limites. Momento angular sobre 2 dt e A é π vezes AB... Então, não, a gente está acompanhando, tentando entender, entendeu? Integral ainda não. A gente não fez período P, a integral de dA, vocês já viram o cálculo integral ou não? Não, professor. Ainda não. Integral é derivadas e limites. Vocês falam isso agora, na última aula. Mas tá bom. Não, a gente está acompanhando, tentando entender, entendeu? Ótimo. Não, mas podia falar, professor, a gente não tem integral. Mas, ó, integral é esse símbolo. A integral de uma diferencial cancela a diferencial, sobra a área. Tá? Integral de uma diferencial dá isso. Então, se eu integrar os dois lados, a integral de dA dá a área, que é πAB. E a integral de dt dá o período P. Período é um tempo. Então, πAB é H sobre 2 vezes P. O B, nós vimos que é isso aqui. Que eu posso escrevê-lo dessa forma, ou, em termos do momento angular, eu posso escrever assim, substituindo naquelas equações lá atrás. Então, ó, πAB é H sobre 2P. Se eu elevar os dois lados dessa equação ao quadrado, dá isto. Ó. Aqui eu vou ter que P quadrado, passo 4 para cá, vai dar 4π quadrado ao cubo sobre μ. Quem é μ? É G irmão mais eminho. P quadrado é isso aqui vezes A ao cubo. Isso é constante. E é justamente a constante da lei de Kepler. Então, o período ao quadrado é a distância ao cubo. Chegamos na terceira lei de Kepler. Então, veja, o que é importante daqui no meio desse monte de equações? Que partindo da lei de Newton da gravitação, você chega numa equação de energia para planetas e determina a órbita deles. Você chega numa equação de momento angular para planetas. Você deduz a primeira lei de Kepler, deduz a segunda lei de Kepler e deduz a terceira lei de Kepler. Sai tudo da lei da gravitação de Newton. Olha que coisa bonita. Chega a arrepiar de tão bonito que é isso. A equação de energia. Ó, se nós voltarmos lá na equação de elipse, a distância do periélio dá isso, momento angular é isso. A energia é dada por isso, que eu posso escrever assim. Se eu substituir aqui, ó, pela distância do periélio, vai me dar isso aqui, energia. O momento angular é μ vezes P, posso escrevê-lo dessa forma, ele é ao quadrado. Substituo aqui na equação de energia, então não vou entrar muito nos detalhes da equação, mas substituindo, colocando quem tem que colocar em evidência, isso aqui, ó, fica em termos da excentricidade. O momento angular é μA 1 menos E quadrado. A distância do periélio é A 1 menos E. Aqui 1 menos E quadrado eu posso escrever como sendo 1 menos E ao quadrado, eu posso escrever assim, 1 quadrado menos E quadrado. Lembrando de uma relação, A ao quadrado menos B quadrado é igual a A mais B vezes A menos B.
Então, 1 quadrado menos z quadrado é 1 mais z vezes 1 menos z. Eu vou trocar por isso. E aqui, eu troco por isso, 1 menos z de cima e de baixo cancela, sobra 1 mais z em cima, a energia é escrita assim. Reorganizando isto aqui, eu tenho que energia é menos μ sobre 2A, 1 menos z, cancela. A energia do planeta pode ser escrita como sendo menos μ sobre 2A. Se a energia for negativa, A tem que ser positivo. Se a energia for nula, A tem que ser infinito. Se a energia for positiva, A negativa. É só combinar aqui, ó. Se o A for positivo, esse número aqui, isso aqui vai dar um número positivo, com o sinal de menos, dá uma energia negativa. Se aqui for zero, esse A tem que crescer infinitamente, porque algo dividido por infinito dá zero. Então, A é infinito. E se o A for negativo, isso aqui é negativo, com o sinal de menos da frente fica positivo, energia positiva. E nós já vimos essa relação quando tiramos Newton fez tudo isso aí. As órbitas. Aqui nós temos o momento angular, a energia. Nossa Senhora. Quanta coisa. Igualando essas equações, tiramos a excentricidade da órbita em termos de energia. Ó. Se a excentricidade... Opa, desculpa, pode falar? O Newton fez tudo isso aí? Fez tudo isso aqui com um cálculo mais complicado, porque ele usou geometria para isso. A gente usa a álgebra que nós estamos mais habituados. Nossa Senhora. Quanta coisa. Ó, se a energia aqui for negativa, esse termo é negativo. Tá? Esse termo é negativo. 1 menos alguma coisa dá menor do que 1. A raiz quadrada de uma coisa menor do que 1 é menor do que 1. A excentricidade é menor do que 1. Se a energia for zero, esse termo zera. Põe energia zero aqui, isso aqui zera. Dá 1, raiz de 1 dá 1, excentricidade igual a 1. E se a energia for positiva, esse número aqui é positivo. Como o momento angular é maior que 1, isso aqui é maior que 1. 1 mais alguma coisa vai dar maior do que 1. Raiz quadrada disso é maior que 1. Excentricidade é maior do que 1. Se nós pegarmos a equação de energia, que é isso, mas nós deduzimos que também pode ser escrita assim, e igualarmos um com o outro, eu tiro a velocidade de órbita. Esta é a velocidade de órbita. Ó. Essa é a equação da velocidade orbital de um sistema. Se eu considerar o A igual a R nessa equação, o A como sendo a distância do planeta ao Sol, coloco o R aqui. Faço essa conta da raiz de μ sobre R. A velocidade de escape nós já comentamos. É aquela em que o corpo chega no infinito com velocidade nula. Então, se eu substituir na equação de energia a velocidade de escape, essa aqui é a equação que a gente já tinha visto. 2G emão sobre R. Só que agora estamos considerando o planeta, 2G emão mais o planeta, massa do planeta sobre R. Raiz de 2 vezes. Se eu tirar isto aqui, essa aqui é a velocidade se o planeta tivesse órbita circular, porque o raio é igual à distância do planeta ao Sol. Isso aqui é para órbita circular. Isso aqui para uma órbita elíptica, que no fundo é raiz de 2 vezes a velocidade da órbita circular. Nós assumimos até aqui que a órbita é um problema de 2 corpos, um planeta e o Sol. Mas, na realidade, os planetas trocam forças gravitacionais entre si. A Terra está sendo atraída pelo Sol, mas está sendo atraída pela Lua, por Júpiter, por Marte, por Saturno também. Claro que essas forças são menores, mas existe atração. Então, as órbitas, desses corpos a gente viu que são cônicas. O que são cônicas?
círculo, elipse, parábola e hipérbole. Mas essas órbitas podem sofrer pequenas perturbações. Tá? Então a gente tem que calcular tudo ao mesmo tempo. É um problema de muitos corpos. Só que a nossa física não dá conta de resolver problemas de muitos corpos. Então, fica mais complicado. Para a órbita da Terra em torno do Sol, como a massa do Sol é 1047 vezes maior que a massa de Júpiter, e Júpiter está a uma distância 5,2 vezes mais longe do Sol do que a Terra, a força gravitacional de Júpiter sobre a Terra é 28 mil vezes menor do que a do Sol sobre a Terra. Portanto, o efeito pode ser calculado utilizando um método chamado método de perturbação. Vem de teoria de perturbação. A gente não vai discutir isso aqui. Tá? Além disso, mesmo só para dois corpos macroscópicos, como a Terra e a Lua, a solução de dois corpos, como nós fizemos, ela não é exata. Porque nem a Terra nem a Lua são esferas perfeitas. Então, todos esses cálculos vão sofrer interferências em diferentes pontos da Terra. A gente vê essa perturbação devido às marés. Isso aqui que é calculando a velocidade de um cometa. É só aplicar a velocidade de escape, nós já fizemos exercícios assim. O que é a maré? Deixa eu ver se dá. Maré é a subida e descida do mar. A gente vê nessa foto aqui, ó. O mar está aqui. Horas depois secou, ó. O nível do mar sobe e desce de tempo em tempo. Essa subida e descida do mar, nós chamamos de maré. Quando o mar sobe, a gente chama de maré alta, e quando o mar desce, chamamos de maré baixa. Desde a antiguidade, a gente percebe que há duas marés altas e duas marés baixas por dia. Em alguns locais, só uma maré alta e uma maré baixa. Os gregos, fenícios, egípcios, indianos, chineses já conheciam a relação entre a lua e as marés. Eles já sabiam que era a lua que provocava as marés. Seleuco de Seleucia, no ano 150 a.C., desenvolveu uma teoria das marés tendo a lua por base. E Posidônio, no século I, falava do efeito da lua e do sol sobre as marés. Ptolomeu, no século I, falava que a variação da altura das marés variava com as fases da lua. E Beda, um monge da Idade Média, afirmava que a lua estava envolvida diretamente no fenômeno das marés. Abu Mashar, do século IX, um físico árabe, afirmava que a subida e a descida do mar estava relacionado com a lua. Veja, da antiguidade todo mundo já sabia que a lua provocava as marés. Jacopo di Donde, do século XIV, publicou uma obra onde ele relatava a existência de duas marés diárias com base na atração da lua. E Andrea Cesalpino, em 1571, explicou as marés com base no movimento de rotação da Terra. Steven fez um estudo minucioso falando da maré alta, da maré baixa, e que isso estava diretamente relacionado também à atração da Lua. E Kepler, em 1609, também vai colocar a Lua como causando uma força atrativa sobre a água do mar. O Galileu ele rejeita a explicação de Kepler e acha que a maré é causada pela rotação da Terra, como se chacoalhasse um balde e a água oscilasse. E René Descartes atribui o fenômeno da maré ao atrito da Terra com o espaço sideral, que ele acreditava que era preenchido por uma substância que era o éter luminífero. Mas só foi com Newton que a maré pôde ser explicada, através de uma força diferencial. Olha aqui, a Lua atrai a Terra, mas se esse ponto da Terra mais perto da Lua sofre uma atração maior do que esse ponto mais distante da Lua. Então, o ponto mais próximo da Lua, a força gravitacional é maior, porque ela varia com a distância. O ponto mais longe da Terra, a Lua, a força gravitacional aqui é menor. E no centro da Terra,
é maior do que nesse ponto e menor do que nesse. Então, forças em pontos diferentes têm valores diferentes pela mesma atração gravitacional da Lua. E Newton vai falar, a parte da Terra que está mais próxima da Lua, o mar é atraído para cá. Ó. Como o mar é atraído e o centro da Terra, a força aqui é maior que aqui, então você tem um bojo formando aqui. Mas como a força aqui é maior que aqui, é como se isso recuasse. Aqui também forma um bojo. Então, dos lados opostos, o mar se dilata. Então, aqui é maré alta, e na frente e atrás é maré baixa. Então, se eu chamar a força aqui de F1 e aqui de F2, eu tenho uma diferença de forças gravitacionais da Lua sobre a Terra. F1 menos F2. Bom, se eu chamar aqui o raio da Terra de Rão e a distância do centro da Terra ao centro da Lua de R', a força F1 está numa distância R' menos Rão da Lua. E a força F2 é uma distância R' mais Rão. A força da gravidade é G emão eminho sobre a distância ao quadrado. A força F1 aqui é dada por isso. A força F2 lá é dada por isso. Se eu fizer a subtração de uma pela outra, vai dar isso aqui. Colocando a massa em evidência e achando o mínimo múltiplo comum, dá isso. Simplificando, dá isso. Colocando, quem tem que colocar em evidência, pondo Rão em evidência, dá isto aqui. Tá aí. Se nós considerarmos a distância da Terra à Lua muito maior que o raio da Terra, essa subtração dá aproximadamente 2R, esse termo dá 0, esse termo dá 0. E aqui sobra R à quarta. R à quarta, com R aqui de cima, fica R ao cubo. Então, a diferença de força entre um ponto da Terra e outro, causado pela Lua, é dado por isso. E a derivada disso é dada por isso. É essa diferença de força que faz um mar subir, tá? É essa diferença de força entre um ponto da Terra e outro que desloca o mar mais para um lado do que para o outro. Essa força diferencial é responsável por atrair a água do mar mais para um lado. Como atraiu mais para cá, o centro da Terra também está se deslocando para cá, então é como se essa parte abaixasse e aqui forma um outro bojo. Então, aqui eu tenho uma maré alta. Para onde a Lua está apontada, eu tenho maré alta. Só que a Terra gira. Esse lado é maré baixa. Quando esse lado girar para cá, aqui vai ficar maré alta. Então, depois isso aqui vai girar para o lado de lá, maré baixa. Quando girar para o lado de cá, maré alta de novo. E maré baixa de novo. Ou seja, o mar sobe e desce, em média, 2 vezes ao dia. 2 marés altas e 2 marés baixas. E o mar sobe muito? O mar depende do local, porque aí tem influências da rotação da Terra, tem influências do relevo. Em alguns locais o mar sobe 1 metro, 1,5 metro de altura. Em outros, o mar sobe quase 15 metros de altura. Só que a Terra girando com esse mar deslocado, a Terra atrita com a água do mar. Veja, porque a água do mar está sempre apontada para a Lua. Então a Terra desliza sobre a água. Isso provoca atrito na superfície e o núcleo da Terra também é líquido, também tem um efeito de maré no núcleo da Terra. Isso gera atrito. Esse atrito diminui a rotação da Terra, deixando o dia mais longo. Durava quanto, professor? O dia no planeta Terra aumenta 0,002 segundos por século. Quando o planeta Terra se formou, acredita-se que deu uma freadinha o dia durava 14 horas. Hoje dura 24. Tá? Legal. E isso vai variando ao longo do tempo. Durava quanto, professor? 14 horas. Aí o atrito da Terra com o núcleo da Terra e com a água do mar fez a rotação da Terra diminuir e ficar mais demorado. Hoje são 24 horas. Sim, deu uma freadinha. Dá uma freada. E continua freando. Mas é lento o processo, mas vai freando. Legal. O
O físico Edouard Albert Roche, físico francês, ele calculou, ele queria saber qual a distância mínima que pode suportar um objeto que mantém sua estrutura unicamente por sua própria gravidade numa órbita em torno de um corpo massivo. Então ele queria saber isso aqui. Imagine que eu pegue um corpo. Aqui eu tenho um corpo, por exemplo, a Terra. Imagina que eu tenho um asteroide aqui. Ó. Se eu for aproximando esse asteroide da Terra, a gravidade sobre ele aumenta. E acabamos de ver que há uma força diferencial de maré. A força que age aqui é maior do que a força que age nessa ponta. Então, tem uma diferença de forças. Se eu pegar um pedaço desse asteroide, a força numa ponta é diferente da outra. Causando uma diferença de força, o corpo se deforma. É como você aplicar uma força num corpo puxando de um lado com uma força e outro começar a puxar de outro lado e as forças forem diferentes. Esse corpo estica. Esse asteroide tende a esticar. Mas ele é rígido. Ele é rígido. Se ele tentar esticar, ele vai quebrar. Então a pergunta é, se eu aproximar esse asteroide da Terra, vai ter uma distância tal que as forças de marés que atuam em diferentes partes do corpo de forma diferente vão tender a esticar esse corpo e ele vai quebrar. Roche queria saber que distância é essa. Qual é a menor distância que um corpo menor pode estar de um outro maior para que a gravidade do maior quebre o corpo menor? Esta distância ficou conhecida como limite de Roche. Eu não vou demonstrar aqui, mas Roche ele demonstrou que para um satélite fluido, mantido apenas por sua autogravidade, com uma densidade média ρm, orbitando em torno de um planeta de densidade média ρmão, e raio é rão, a distância mínima do planeta em que o satélite pode orbitar sem quebrar é dado por essa expressão aqui. A distância é o limite de Roche. É 2,44, que multiplica a densidade do planeta dividido pela densidade do satélite elevado a 1/3 vezes o raio do planeta. Então, por exemplo, vamos pegar a Terra. Qual é a distância que um objeto, um asteroide de densidade específica, tem que estar da Terra para que a gravidade não o quebre? Porque senão ele, devido ao efeito de maré, ele vai se esfarelar, ficar em pedaços. É só aplicar essa equação, que é a densidade do planeta, a densidade do corpo menor. E aqui é o raio do planeta. Esse é o limite de Roche. Por exemplo, por que existe o cinturão de asteroides, que é aquele monte de pedaços de rocha? Ali exatamente é uma distância do Sol que um corpo rochoso se quebra. É o limite de Roche. Por que os anéis de Saturno é um monte de pedra? Porque naquela distância do planeta, de uma rocha ao planeta, aquela rocha se quebra em pedaços. Então pode acontecer que Saturno, no início era assim. E aqui em volta havia um corpo rochoso. Quando esse corpo se aproximou da distância D, que é 2,44, densidade de Saturno pela densidade do corpo, elevada a 1/3 vezes o raio de Saturno, quando ele se aproximou disso, atingiu o limite de Roche. Quando ele aproximou um pouquinho mais, ele se quebrou em pedaços. Isso aqui se quebrou em pedacinhos. Assim, esses pedacinhos começaram a orbitar o planeta, formando aquele anel. O anel de Saturno são milhares a milhões de rochas, que vai desde o tamanho de uma pedra até o tamanho de um carro. Tá?
então atingiu o limite de Roche. Perguntas? Nada? Bom, pessoal, então eu vou parar a aula por aqui. A nossa aula acaba aqui. Quinta não tem mais, esse então final de essa é a semana última. eu lanço o Moodle para vocês, a segunda parte. E Beleza. E aí vocês entregam. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E não vou responder a questão, porque está valendo nota, mas posso orientá-los em como fazer. Tá ok? Eu agradeço a atenção, a paciência. Foi um prazer trabalhar com vocês esse semestre. Quinta não tem mais. É a última. Oi? Quinta não tem mais, então. Não, quinta eu vou deixar para vocês fazerem os exercícios. Tá bom? Beleza. Tá, então aí para por aqui. Eu queria dar a parte de sistema solar e relatividade, a parte de... Mas agora que eu descobri que vocês não viram a parte de mecânica clássica... Obrigado, professor. Então, até mais. Não adianta avançar com isso. Professor... Mas se tiverem curiosidade, quando eu tiver tempo, eu pretendo continuar essas aulas. Então, tudo bem, vocês não vão ser mais meus alunos, nada, mas eu vou gravar e vou colocar no YouTube. Então entra lá no canal, se inscreva no canal que vocês recebem a notificação. E se vocês quiserem assistir, eu vou dar continuidade dessas aulas futuramente. Tá bom? Legal, professor. Legal. E eu agradeço a atenção de todos. É um prazer trabalhar com vocês e até qualquer dia. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Obrigado, boa noite. professor. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Professor, Opa. eu queria tirar uma dúvida. Não?